Gravando. Então, boa noite, bem-vindos à nossa aula do Vedanta Sutra, estudo dos comentários do Vedanta Sutra de Baladeva, de Abhushana e do Srimad Bhagavatam. Om Jnanatimirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Desha Tarine Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwa Padantikam. Então, certo? Vamos continuar a nossa leitura dos comentários de Baladeva, Vidyabhushana e do Srimad Bhagavatam sobre o Vedanta Sutra. Vou colocar aqui na tela onde nós paramos, tá? Na aula passada, nós terminamos o Adhikarana 4, tá? Agora passamos para o Adhikarana 4. Terminamos o Adhikarana 3, agora vamos para o Adhikarana 4, que é chamado de Antaradhikaranam. Nos Adhikaranas anteriores, nós estávamos discutindo, entende, sobre a presença daquilo que está dentro do coração, tá? E também no anterior se fala sobre, entende, aquela pessoa que come, tá? Então este segundo pada, ele começa a fazer uma descrição de aspectos ou de qualidades do Brahman, tá? Como onipresença, onisciência, aquele que está em todos os lugares, aquele que está controlando todos os seres, quando fala de comer, e aquele que está dentro do coração. Então, continuando, tá? Então aqui nós estamos passamos para frente, tá? Nós continuamos nessa mesma sequência e no Adhikarana 4, depois de falar sobre essa pessoa que está, as duas pessoas que estão no coração, que é o Paramatma e o Jivatma, que aquela pessoa que está acompanhando o Jivatma é o Paramatma, não é outra coisa, né, que tenta-se no Purva Paksha, no argumento opositor, tenta se colocar dessa forma. Então, agora também no Adhikarana 4, vamos seguir a mesma ideia, tá? Que é Antara. Antara significa dentro, tá? Então, esse Adhikarana começa com a declaração, o Vishaya desse Adhikarana é uma citação da Chandogya Upanishad, que afirma: Yaishontarakshini Purusho Drishate Saesha Atmeti Hovacha Etadamritam Mayam Etad Brahmata Dyadasmin Sardivodakam Vasanchati Vatmanieva Gachati Etang Sampadhama iti Achakshate tam hi
sarvani kamani abhisamyanti. O verso da Chandogya Upanishad que não está ele está na forma de prosa, tá? Então a tradução é essa. Ele disse: a pessoa vista nos olhos é o Atma. Ele é imortal. Ele é Brahman. Devido à sua presença, se alguém respingar ghee ou água nos olhos, eles deslizam para fora. Ele é a morada de toda opulência. Quem o contempla tem todos os seus desejos satisfeitos. Chandogya Upanishad 4:15, verso 1 e 2. Tá? Então, aí surge, nós temos aqui uma dúvida, tá? Então, a dúvida que se apresenta, só um minutinho aqui. A dúvida que se apresenta é essa: será essa pessoa, nos olhos, né, um reflexo, um deva, o diva ou o senhor? Tá? Então, essa dúvida que pode surgir deste texto da Chandogya Upanishad. Então, aí, o opositor então constrói o seu Purva-paksha, seu argumento oposto, sendo assim levado por esta dúvida. E aí ele afirma assim: é meramente um reflexo do diva, pois o observador se vê refletido no olho do outro. Pode ser também um deva, um semideus. Tá? Então, esse é o argumento oposto que o autor nos traz para contestar este argumento oposto, não? Essa oposição, a conciliação, o Siddhanta, a conclusão que é. O autor refuta esse argumento com o seguinte sutra. Então, nós temos o Sutra 13. Tá? Então, o Sutra 13 é Antara Upapatehe. Antara, a pessoa dentro, Upapatehe, por causa da razão, do motivo. Tá? Então, a pessoa dentro dos olhos é Paramatma, por causa desta evidência, né? Das evidências que o próprio contexto do verso do Upanishad, que é um contexto onde está se falando sobre o Atma. Nesse caso, na linguagem das Upanishadas, geralmente não se usa a palavra Paramatma, geralmente se fala Atma, como indicando o Purusha, o Senhor Vishnu dentro do coração de todos, acompanhando o Atma. Geralmente, a terminologia Paramatma é pouco utilizada nas Upanishads, ela é utilizada muito mais nos Puranas. Tá? Então, a pessoa no olho é Paramatma, por causa da evidência na passagem. Tá? Então, por isso, antes de lermos o comentário do Srimad Bhagavatam sobre este aforismo, não? Na verdade, este Adhikarana é respondido por vários aforismos, tá? 4 ou 5 aforismos, 6. Tá? Então, o primeiro aforismo na composição do Siddhanta, na conclusão, é esse. Tá? Então, vamos agora ver o comentário de Baladeva sobre o aforismo 13, antes de lermos o comentário do Srimad Bhagavatam. Então, para isso, nós temos aqui o Adhikarana, colocado a proposição
o Purva-Paksha, que nós já lemos. Então, aí, Antara Upapatehe, pessoa no olho é Paramatma, no caso da evidência. Então, aí nós vamos ao argumento. A pessoa no olho, Antara, dentro do olho, não, é Paramatma. Por quê? Por causa da evidência Upapatehe. Essa conclusão é provada na própria passagem pela menção de qualidades indicadas por palavras como Atma, imortalidade, Brahman, não sendo contaminado por água ou ghee, e tendo todos os objetos desejáveis nele. Tá? Então, esse é por isso que Baladeva cita essa argumentação, dizendo que há evidência, não, contexto de outras partes das escrituras védicas, essa evidência, ela confirma que essa pessoa, no olho, descrito no Chandogya Upanishad, é Paramatma. Tá? Então, vamos ver agora o que o Srimad Bhagavatam nos fala sobre isso. Então, nós temos um verso apenas do Srimad Bhagavatam, tá? Que é do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Tá? O terceiro canto, ele apresenta no capítulo 27, tá? Terceiro canto, essa parte do Srimad Bhagavatam, ela trata sobre a instrução de Kapila Deva para sua mãe Devahuti. Tá? Então, o capítulo em pauta, capítulo 27 deste canto, ele fala, o tema é compreendendo sobre a natureza material. Então, o Kapila Deva está explicando sobre a característica do mundo material para sua mãe. Então, aí, Kapila Deva diz isso. Muktalingam sadabhasam asati pratipadyate sato bandhum asa chakshu sarvanusyutam advayam. Uma alma liberada percebe a absoluta personalidade da divindade, que é transcendental, e que se manifesta como um reflexo mesmo no falso ego. O apoio da causa material é ele. Ele entra em tudo, é absoluto, único e inigualável, e constitui os olhos da energia ilusória. Então, apesar do olho ser constituído da energia material, quem é a base da energia material é o próprio Senhor Supremo, e, portanto, ele pode utilizar a energia material ao seu bel prazer. Isso chama-se lila, as atividades do Senhor Supremo, mesmo as atividades da criação material, mesmo as atividades dele lidar com a energia material, é considerado lila. Por quê? Essa é a diferença das atividades das almas condicionadas. As almas condicionadas agem porque são impelidas à ação pelos gunas, como Krishna diz no Gita, Karya Karana Karti, Hetur Prakti Luchyate. Então, a natureza material que impele tudo a agir. Prakriti Kriyamanani, Unai Karmani Sarvasaha, tudo acontece. Mas as atividades do Senhor Supremo, mesmo as atividades, mesmo apresenta dentro da energia material, ele não pode ser comparado com as entidades vivas condicionadas e, portanto, ele não pode ser confundido. Tá? Então, essas descrições da personalidade da divindade é apresentada, às vezes, por alguns intérpretes da literatura védica, influenciado pela ideologia do Advaita, de que tudo que lembra personalidade ou lembra qualidade é considerado Maya, uma ilusão. Tá? Então, portanto, essa descrição não é de Brahman, mas sim da alma, da diva, tá?
que é um reflexo. Tá? Então, esse é o argumento, e este verso do Srimad Bhagavatam, qual fala sobre essa posição transcendental do Senhor Supremo. Então, vamos continuar. Tá? Então, o próximo sutra, que também continuam a estruturar o Siddhanta deste Adhikarana. Tá? Esse Adhikarana que fala sobre aquela pessoa que está dentro dos olhos. Então, o argumento tenta colocar que essa pessoa é outra, é diva, é um reflexo, qualquer outra coisa, é a própria energia material, mas o Srimad Bhagavatam, no seu comentário, e também os comentários dos acharyas Vaishnava, como Ramanujacharya, Nimbarka Swami, Baladeva Vidyabhushana, ele já nos traz uma visão diferente, colocando que esta pessoa dentro dos olhos é o Paramatma, é o Senhor Supremo. Então, o próximo aforismo que vai continuar nesta direção, não neste raciocínio, é o 14, que é Sthanadi Vyapadesha Cha. Sthana, situado no lugar, Adi, começando com Vyapadesha, pela afirmação, Cha e também. E pela designação do lugar. Então, porque o lugar está sendo designado, né? Ou seja, lugar, né? Sthana. A pessoa nos olhos é o Senhor, por causa da declaração das Escrituras de que o Senhor situa-se ali. Tá? Por isso é dito que a forma universal, os olhos da forma universal, entende? O Senhor, entende? Estão situados no coração, entende? A visão. Entende? Por isso é dito que os olhos é identificado com Súria, com o sol. Então, existe alguma pessoa dentro do sol, dentro do olho, tá? Que já fomos discutindo isso nos Adhikaras passados, tá? Então, essa pessoa, vamos ver o que Baladeva Vidyabhushana nos diz sobre isso, sobre este próximo aforismo, Sthanadi Vyapadesha, pessoa nos olhos, por causa das evidências das Escrituras, é o Senhor. O Senhor está situado ali, Sthanadi, ele está situado, e etc. E outras coisas. Ele está situado ali, mas também ele tem o controle da natureza material, como se explica nos Upanishads. E Shavasya Vidam Sarvam. Então, a pessoa nos olhos é o Senhor. Então, com isso, Baladeva nos dá um comentário bem curtinho sobre este aforismo. Ele fala aqui. Também se declara na Brihad Aranyaka Upanishad 3.7.18 que o Paramatma situa-se no olho como o seu controlador. A citação deste verso é a parte do verso da Brihad Aranyaka Upanishad que descreve isso é Yash Chakshushi Tistan. O Senhor situa-se nos olhos. Chakshushi está no locativo, né? Nos olhos, ele Tistan situado. Está situado nos olhos. Tá? Então, vamos ver agora o Srimad Bhagavatam, o que o Srimad Bhagavatam nos tem a dizer sobre isso. Tá? Então, nós temos aqui 2 versos. O primeiro verso é o verso do 11º canto do Srimad Bhagavatam, e o segundo é um verso do 2º canto. Tá? Então, vamos ler o primeiro verso, depois nós lemos o segundo. Tá? Evam Shristani Bhutani Pravishtapan Chadhatubhihi Ekadhada Shadhatmanam Vibhajanju Shategunam. A superalma entra nos corpos materiais dos seres vivos
ativa a mente e sentidos, e assim faz com que as almas condicionadas se aproximem dos três modos da natureza material em busca de gozo do sentido. Então, essa é uma afirmação do 11º canto, onde o capítulo 14, né? Desculpe, é o capítulo... Não é o capítulo 14, é o capítulo 3, chamado Libertando-se da Energia Ilusória. É o capítulo do 11º canto, onde o rei Nimi, ele está conversando com os os 9 Yogendras, esses sábios chamados Yogendras. Um deles, que é Sri Antariksha, responde a uma pergunta feita por Maharaj Nimi, e aí ele cita este verso, descrevendo a presença da superalma, dentre outros. Agora, o próximo verso do 2º canto do Srimad Bhagavatam, ele é chamado, o capítulo 10, a resposta do Srimad Bhagavatam. O Bhagavatam é a resposta para todas as perguntas. Aqui, Shukadeva Goswami está instruindo a Parikshit Maharaj. Então, ele fala esse verso, Shukadeva. Yodhyatmikayam purusha sosavevadidaivikaha yastatro bhaya vichedha purushohi abhibhautikaha. A pessoa individual que possui diferentes instrumentos dos sentidos chama-se a pessoa adhyatmika. E a deidade individual controladora dos sentidos chama-se adhidaivika. A corporificação vista nos globos oculares chama-se a pessoa adhibhautika. Então, aqui é essa descrição desses dois tipos de personificações, não? Tanto o aspecto do Atma, né, que personifica o ser, tem o si mesmo dentro desse corpo. Também temos a personificação das deidades controladoras da natureza, que são os devas, no princípio de Daivika, e também aquela corporificação feita pelos elementos materiais e todos os seres presentes neste mundo, os bhutas, os seres vivos, que é chamado Adhibhautika. Então, ele diz que, então por isso esse verso está dizendo que essa corporificação ele chama-se Adhibhautika. Então, são os três aspectos do Senhor Supremo, entende? Que as Escrituras dizem, e, portanto, o Senhor Supremo pode estar presente, tá? Entende? Ali também, junto com esses três elementos. Tá? Então, partimos agora para o próximo, tá? Aforismo, que é o 15. Sukha vishishta bhidhana devacha. Sukha pela felicidade, vishishta caracterizado, abhidhana pela descrição, eva certamente, cha e. Então aqui nós temos, tá, a tradução. E por que ele é caracterizado como pleno de prazer? Essa é a tradução literal. Mas a tradução livre, segundo Baladeva, é essa. A pessoa nos olhos é o Senhor. Porque a descrição do Senhor dotado de bem-aventurança no início do tópico, que é onde se encontra este verso, Chandogya, que formou a afirmação desse adhikara, né? A pessoa nos olhos ao Senhor, porque a descrição do Senhor dotado de bem-aventurança no início do tópico, que eu falo sobre Anandamaya Purusha, não? Deve ser aplicada à descrição posterior da pessoa nos olhos. Então, podemos ver que nos adhikaras anteriores está se descrevendo que ele é
Ele é o Mano Maia, a pessoa feita da mente, a pessoa feita de bem-aventurança. Então, todos os tópicos, todas as atribuições, todas as qualificações descritas que vêm dos adhikaras anteriores estão se referindo ao Senhor Supremo. Então, portanto, não seria diferente essa mesma referência da pessoa nos olhos, né, se tratar do Senhor Supremo também, que é o Paramatma, tá? Então, vamos passar, antes de nós lermos um comentário, nós temos um comentário do sexto canto do Srimad Bhagavatam, mas vamos ver o que Baladeva nos tem a dizer sobre este adhikara, tá? Então, 15, tá? Pessoa nos olhos ao Senhor, que é a descrição do Senhor dotado de bem-aventurança. Né? Sukha Vishishta, é caracterizado pelo prazer, pela bem-aventurança. Tá? No início do tópico deve ser aplicada a descrição posterior da pessoa nos olhos. Tá? Então, aqui o comentário de Baladeva, ele vem. Prano Brahmakam Brahmakam Brahma. O Senhor é o prana. O Senhor é a bem-aventurança. E o Senhor é o éter. Chandogya Upanishad 4, 10, 5. Esta afirmação, que diz que o Senhor é dotado de completa felicidade, ocorre no início do tópico, deste tópico do 10º capítulo da Chandogya Upanishad, tá? Do 4º livro e 10º capítulo. É o que está sendo discutido. Isso também deve se referir à pessoa dos olhos, que será descrita mais adiante. O que foi mencionado anteriormente deve ser aplicado ao presente tópico. Embora o tópico de Agni Vidya esteja entre a descrição do Senhor como felicidade, onde fala que ele é o Anandamaya Purusha, né? E a descrição da pessoa nos olhos, o tópico intermediário de Agni Vidya é, na verdade, um subtópico de Brahma Vidya, que ocorre antes e depois disso. Então, essa palavra Vishishta, dotado de, ou qualificado por, indica que o Senhor é dotado de atributos como Jnana, como sendo a sua própria natureza. Esse é o comentário. Baladeva traz de novo, dizendo que, de novo, trazendo o contexto da discussão deste adhikara, ou melhor, deste verso da Chandogya Upanishad, que constitui a afirmação deste adhikara, ele está, assim, tratando indubitavelmente sobre qualidades do Senhor Supremo e descrevendo o Senhor Supremo. Então, não poderia ser. Então, nesse caso, não seria diferente. Então, nós vamos passar agora para o verso do Bhagavatam. Tá? Então, aqui nós temos um outro verso do Srimad Bhagavatam, um verso também em prosa, que não dá para cantar. Ataha vavatava mahima amrita rasa samudra viplusha sakrida validhaya swamanasi nishandamanana varata sukhena Vishmarita drishta shruta vishaya sukhalesha bhasa parama bhagavata ekantino bhagavati sarvabhuta priya suhridi sarvatmani nitaram nirantaram nivritam manasaha Katham muhavaiti madhumathana punaha swartha kushalahi atma priya suridaha sadhavastva charanam bhujanu sevyam vishrijantina yatra punarayam Sansara
Paryavartaha. Tradução deste verso, que é o verso do 6º canto do Srimad Bhagavatam. Então, este verso do 6º canto, capítulo 9, ele trata sobre o aparecimento de Vritáshua. Tá? Então, Shukadeva Goswami descreve a fala dos devas nesse capítulo sobre a matança de Vritáshua por Indra. Tá? Então Shukadeva, colocando as palavras dos devas aqui, ele cita isso. Tá? Os devas se dirigindo ao Senhor Vishnu, ao Senhor Supremo. Portanto, ó matador do demônio Madhu, incessante bem-aventurança transcendental flui nas mentes daqueles que, pelo menos uma vez, saborearam uma simples gota do néctar do oceano de vossas glórias. Tais devotos sublimes esquecem-se do tênue reflexo emitido pela aparente felicidade material produzida pelos sentidos materiais de visão e audição. Livre de todos os desejos, esses devotos são os verdadeiros amigos de todas as entidades vivas, oferecendo-vos suas mentes e desfrutando de bem-aventurança transcendental, eles sabem muito bem como alcançar a verdadeira meta da vida. Ó Senhor, sois a alma e o querido amigo desses devotos, que nunca precisam regressar a este mundo material. Como poderiam eles deixar de ocupar-se em vosso serviço devocional? Tá? Aqui, de novo, há essa descrição do Senhor Supremo como sendo este Paramática situado, tá, no coração de todos os devotos. Tá? Então, passamos agora para o próximo, então, neste aforismo, não? Gente, que está descrevendo as qualidades deste Atma, deste Paramática situado nos olhos, que seriam descritas a seguir. Então, o próximo aforismo, ele continua também este argumento do Siddhanta, mostrando que este Senhor Supremo é o Senhor Supremo, esse Senhor nos olhos, essa pessoa nos olhos é o Senhor Supremo. Shrutopanishad Kagati Abhidhanacha. Shruta, ouvido. Upanishad, Upanishad, Gati, destinação, Abhidhana, pela descrição, Cha, também. Por causa da descrição da destinação, como é ouvido nas Upanishads. Então, a pessoa, nos olhos, é Paramatma por causa de outras descrições que indicam que a pessoa que ouve as Upanishads alcança o Senhor. Então, portanto, este sutra vai ser comentado por Baladeva, tá? Sobre a pessoa, confirmando que essa pessoa é Paramatma, porque a descrição dela também mostrando que quem ouve sobre ela alcança a autorrealização, alcança o Senhor Supremo. Isso é descrito nas Upanishads, que tendo ouvido sobre ele, a pessoa alcança o ser, alcança o Brahman, alcança o destino último. Então, Baladeva, ele nos explica, em outro Shruti, em outro texto das Upanishads, desta mesma Upanishad, que é a Chandogya, afirma que quem conhece as Upanishads e entende o seu significado, alcança o Senhor no reino espiritual. Então, Upakoshala,
diz que é o orador neste texto da Chandogya Upanishad, diz que Ati Shamadisam Bhavanti, pessoas que conhecem a pessoa nos olhos, seguem o caminho da luz e atingem a liberação. Texto da Chandogya Upanishad 4.15.1. Então, a pessoa nos olhos tem de ser, portanto, o Senhor no reino espiritual. Então, este mesmo Senhor que está no reino espiritual é o mesmo Senhor que está descrito. Por isso, há vários textos no Upanishad que descrevem que aquele que está situado no Antariksha, aquele que está situado Gudantara, dentro do coração, na caverna do coração, ele também está no mais transcendental dos paraísos, dos céus, se referindo exatamente a Vaikuntha. Então, este mesmo Senhor que existe na realidade espiritual de Vaikuntha, no mundo espiritual, no reino de Deus, através de sua expansão plenária. Expansão plenária significa ele se expande, mas não diminui. É diferente de quando você pega um objeto e tira uma parte dele, e aquele objeto fica ele menos a parte. Então, as expansões do Senhor Supremo não têm esta imperfeição que podemos encontrar na expansão dos objetos materiais. Tá? Então, este mesmo Senhor Supremo, porque se descreve no Upanishad que aquela pessoa, entende, que conhece quem está nos olhos, alcança a morada deste mesmo Senhor nos olhos do mundo espiritual. Então, isso indicando que o Paramatma é Vishnu. Paramatma é uma expansão Purusha do Senhor Vishnu, do Senhor Supremo, Shankarsana, que é uma das manifestações que se apresentam como Mahavishnu, então, que ele está situado na morada transcendental. Om Ta Vishnu Paraman Padam Sada Pashanti Shurayaha. Aquele Senhor Supremo que é observado pelos yogis nos seus corações, ele também está situado no céu mais elevado, que é conhecido como Vaikuntha. Não podemos confundir este céu Vaikuntha com o céu Swarga. Tá? Na verdade, dentro da tradição védica, é bem distinto o conceito de paraíso. Em algumas outras tradições religiosas, só existe um conceito. O conceito de paraíso é uma coisa unívoca, é o reino de Deus. Ou a pessoa vai para o paraíso ou vai para o inferno. Então, mas dentro da tradição védica existem outras dimensões, que quando nós deixamos esse corpo, nós podemos ir para o paraíso se isto for feito em decorrência das nossas atividades frutivas, atividades púnia, atividades meritosas. Por isso é dito que existe nesse mundo vários tipos de atividades, que umas são chamadas priyas e outras são chamadas shriya. Priya é aquilo que é agradável, quando você desfruta do resultado das coisas, e shri é aquilo que é benéfico. Tá? Então, os conceitos de shri e priya, ele coloca isso. Então, essas atividades benéficas que as pessoas executam, se elas estão dentro do dharma, mas ainda presa ao desejo frutivo de desfrutar desse mundo material, que é chamado karma kanda, que é o fruto de suas ações, que é boga, que é o desfrute, então ela pode ir num lugar onde o seu corpo sutil vai ser recondicionado a uma vida de prazer. Então, o paraíso, na verdade, material, obtido pelo karma, ele é uma preparação de um corpo. Então, você desfruta do paraíso ali, e aí você renasce em condição auspiciosas em decorrência dessas atividades, dos méritos que te levou ao paraíso. Então, o paraíso continua no próximo nascimento. E, de outra forma, aqueles que não têm mérito, elas vão para o inferno. Mas, como nós estamos falando do paraíso,
A questão do inferno não está em pauta. Tá? Então, esse é o tipo de paraíso. Agora, o mundo espiritual, por isso que os Vaishnavas não falam paraíso, eles descrevem o mundo espiritual, a morada espiritual, Paramjyoti, a morada transcendental, é a morada do Senhor Supremo, que só entra lá quem os devotos, aquelas almas, os siddhas, os seres perfeitos, que desenvolveram bhava, o sentimento de devoção pelo Senhor Supremo. Tá? Então, portanto, é o mundo eterno, é uma imitação. Então, o conceito de um paraíso eterno, o outro paraíso é o paraíso temporário. Então, este Senhor que está neste mundo espiritual, neste mais elevado do céu, que é o Parambyoma, ele também está presente como Paramatma em todos os elementos materiais e, portanto, não é nada de mal, não é de se espantar que ele também esteja no globo ocular, tá? Ali dentro. Tá? A pessoa nos olhos tem que ser, portanto, o Senhor do reino espiritual. Não é um semideus que reside numa morada temporária, e muito menos a diva. Especialmente porque essas divas ela não tem as qualidades que são descritas nos textos anteriores desta Chandogya que está descrevendo o tópico. E também o contexto do Adhikarana, esse capítulo, esse pada, que estão se descrevendo as qualidades do Senhor Supremo. Tá? Então, com isso, vamos ver agora este texto, este Sutra 16, qual é o comentário que ele tem no Srimad Bhagavatam. Tá. Então, aqui nós temos 2 versos, um do 8º canto e outro do 5º canto. No verso do 8º canto, nós temos os devas conversando orando, não? Os devas, o senhor Brahma, acompanhado dos devas, está orando na margem do oceano de leite. É dito que o senhor Vishnu, esse mesmo senhor Vishnu, que é transcendental, ele também tem um planeta espiritual dentro do mundo material, nessa região acima da estrela polar, exatamente, que se identifica com acima de Brahmaloka ali, é um planeta espiritual chamado Kshatrudvip, que às vezes se confunde com Brahmaloka, com Dhruvaloka. Então, ali o Senhor Vishnu, o aspecto de Kshirodakshai Vishnu, ou Aniruddha, reside como a super-alma deste universo material, de todos os seres, de toda a alma. Então, ali é este Senhor Mahavishnu que encarna nas diferentes encarnações para proteger o Dharma. Então, portanto, ali os semideuses, não, acompanhados de Brahma, estão prestando essa prece. Então, Shukadeva descreve este evento ali nas margens do Oceano de Sadhuipa. Então, é falado este verso. Ya chakshurati taranir devayanam traimayo brahmanna yesha drishnyam dvaram cha muktiramritam cha mrityu prasidatan hata mahavibhuti. O Deus do Sol marca o caminho da liberação, o qual se chama Arti Radhi Varma. Ele é a principal fonte através da qual pode-se compreender os Vedas. Tá? Então, essa afirmação aqui mostra o que existe uma confusão entre o Senhor Vishnu ou a divindade de Surya, que está dentro do Sol. Tá? Então, é interessante ver que a questão da pessoa dentro do Sol e a pessoa dentro dos olhos entra numa relação hermética de Yatapinde Tata Brahmande, que existe no plano divino superior, existe também no plano humano.
O que está em cima é como o que está embaixo. O que está no micro é como o que está no macro. Então, dessa forma, o Deus do Sol, ele tem a Shakti de poder cumprir com sua função, mas a função dele é mantido porque o Senhor Narayana também está situado dentro do Sol. Existem textos no Upanishad que diz claramente: Om Dheya Sada Savitri Mandala Madhyavarti Narayana Tarati Yattana Tannivishtaha Keyuravan Kanakakundalavan Kiriti Hari Hiranmaya Vapur Drita Shanka Chakraha. Que dentro do Sol, junto com a divindade, o semideus, Deva, Surya, está Narayana, Surya Narayana, que é o Senhor Narayana, com seus 4 braços, com seus tubos e o chakra, lótus, e a massa está ali dentro, está dando. E é interessante que no processo de libertação, existem 2 tipos de libertação. Uma libertação gradual, onde a pessoa vai executando atividades espirituais, vai se purificando, e ela sai pelas diferentes dimensões do universo, quando ela sai da morte, e quando ela morre, ela alcança um caminho, chamado caminho de luz, que leva ela até... Só um minutinho aqui, deixa eu ver. Ela é conduzida, não, até Brahmaloka, daí ela pode se libertar deste mundo material. E outro conceito que é chamado Jiva Mukta. A pessoa pode se libertar nesta vida pela graça de Krishna e dos habitantes do mundo espiritual, dos devotos puros. Então, quando a pessoa pode desenvolver neste mundo prema, amor por Deus, aqui, ela já alcança um status de consciência que é superior ao estado de moksha, de libertação. Por isso, moksha, ela vem como uma subservente de prema, de amor por Deus. Então, aqui neste verso, está se descrevendo sobre este caminho gradual, que o acesso a ele é dado exatamente pelo Deus do Sol, aquele que preside o Sol, que também preside o olho. Então, ele tem esse poder de conduzir a alma na liberação, porque ele está representando, ele é como um Shaktavesha, ele é dotado de poder pelo Senhor Supremo, que também está ali presente. Tá? Por isso é dito que nenhum Deva pode dar libertação, só Vishnu. Por isso que um dos nomes de Vishnu é Mukunda, aquele que dá mukti. Nenhum outro semideus pode dar liberação. Nem mesmo o Senhor Shiva pode dar esta liberação que permite a pessoa entrar dentro do mundo espiritual. Ele dá a liberação impessoal, que a pessoa pode ir para o Brahman impessoal. Essa é o tipo de liberação que ele dá. Mas é claro que o seu Shiva também, além dele cumprir essa função como um Deva, presidindo sobre os modos da natureza, essa função burocrática na administração do universo, e, portanto, proteger o mundo espiritual no Brahma Jyoti, ele também tem um aspecto dele que é mais confidencial dele como Vaishnava Nanjatasham, como um mestre. Portanto, o seu Shiva, como um mestre, como um guru, dentro da tradição Vaishnava, da Rudra Sampradaya, ele pode também conduzir os seus devotos, os seus discípulos, na adoração a Vishnu, mas só aqueles que são Vaishnava, o seu Shiva pode, como um guru, interceder para a libertação, que é dado ultimamente por Vishnu. Tá? Então, aqui mostra esse caminho. Não? Então, portanto, isso é uma indicação bem clara, que se o Deus do Sol, que é o princípio que preside sobre os olhos, ele conduz a alma à libertação, mas ele só faz isso na condição de ser Paramati, de ser o Vishnu. Então, isso há
essa identificação de Paramatma, o Senhor Supremo, dentro do olho, com o semideus. Então, quem dá a libertação, quem pode libertar isso, é exatamente Surya Narayana, a forma do Senhor Vishnu, que está ali dando todo a Shakti, o poder para o Deus do Sol. Tá? Então, por isso, esse é o verso do Bhagavad que fala sobre isso. Então, vamos ler o próximo verso que eu deixei para trás, vamos continuar a ler, que é o verso do quinto canto do Srimad Bhagavatam, tá? Esse quinto canto, o Shukadeva está fazendo uma descrição das diferentes ilhas. É um capítulo que fala sobre estudo da estrutura do universo. Então, nesse capítulo, Shukadeva está descrevendo as diferentes dwipas, as diferentes ilhas que existem no universo, as diferentes dimensões do universo, e ele, eventualmente, cita este verso, se referindo ao Senhor Supremo. Tá? Devatiryam manushanam sarishpa savirudham sarva jivanikayanam suryatma drigishwaraha. Todas as entidades vivas, incluindo os devas, os semideuses, os seres humanos, os animais, os pássaros, os insetos, os répteis, as trepadeiras e as árvores dependem do calor e da luz que o Deus do Sol fornece desde o planeta Sol. Ademais, é devido à presença do Sol que todas as entidades vivas podem ver. E, portanto, chama-se Drigishwara, a personalidade da divindade que preside a visão. Tá? Então, por isso que nesse a Deus do Sol, aqui ele está atuando como sendo um Shaktavesha do Senhor Vishnu dentro com a potência do Senhor Vishnu. Tá? Então deixa bem claro que se no Sol, além do Diva, que é Surya, o Deva, existe também o Atma, o Paramatma, que está ali lhe capacitando a sua função, nos olhos também, na sua dimensão microcósmica, também a deidade do Sol, o Deva, que preside sobre a visão, o Senhor Supremo também vai lhe presidir sobre a visão espiritual, tá? Que permite a liberação, porque a visão material não dá a liberação, mas a visão espiritual dá a liberação. Então, com isso, este verso nós temos mais um sutra para acabar este Adhikarana. Vamos ler aqui. Anavastite rasambhavacha netaraha anavistitehe, porque a morada não é eterna, asambhavat, por ser impossível, chae, não, itaraha, ninguém mais. Então, ele nos olhos não é ninguém mais, pois não é possível que ninguém permaneça lá para sempre. A pessoa no olho não é um reflexo, não é prana ou diva, porque nenhum deles reside permanentemente no olho, e nenhum tem as qualidades mencionadas no verso que descreve esta pessoa. Tá? Então, nós temos um verso do Srimad Bhagavatam, mas antes vamos passar para ver o que é que Baladeva Vidyabhushan tem nos a dizer sobre este 17. Tá? Entende? Aqui. Não é possível que a pessoa no olho seja um reflexo da diva, ou seja, o prana, seja a diva, porque nenhuma delas reside permanentemente no olho. Anavastitehe, tá? Esse é o verbo, não reside permanentemente no olho, tá? Porque ali, deixa eu dar uma olhadinha, eu não li aqui os argumentos, vamos ver aqui. Tá. Anavastitehe, tá. Samananta, tá. Ninguém mais, tá? Isso mesmo.
E porque todas elas, todos esses seres mencionados, carecem de qualidades assambhavato, como imortalidade incondicional, as quais estão presentes na pessoa dos olhos. Portanto, a pessoa no olho é Paramatma, tá? Apesar de também no olho estar a diva, que é a alma individual, ela se reflete no olho, a luz da diva também está ali. Por isso que, às vezes, quando a pessoa morre, parece que apaga uma luz, mas porque ela saiu junto com o Paramatma. Então, porque é dito que a diva, a alma, ela dá vida, ela dá luz ao corpo. E essa luz é a consciência. É dito que a consciência é a luz da alma, é o brilho, é o reflexo da alma. Tá? Mas o Paramatma é a luz, é a vida da diva, da alma. Então, portanto, se a diva ela tem prana, ela tem energia vital, porque ela recebe isso do Senhor Supremo. Tá? Então, portanto, a pessoa no olho é Paramatma. Então, com isso, encerra este aforismo e este Adhikarana. Então, vamos ver o verso do Bhagavatam final. Tá? Temos um verso do sexto canto do Srimad Bhagavatam. Então, este verso do sexto canto do Srimad Bhagavatam, vamos ver aqui, capítulo 9, que trata sobre também o aparecimento de Vritáshara, que nós já lemos um verso que Shukadeva Goswami está descrevendo a fala dos Devas nessa história de como que Vritáshara foi morto. Então, é um verso em prosa também. Você vai encontrar, tanto no quinto canto como no sexto canto, existem alguns pouquíssimos versos em prosa que não estão na métrica poética. Tá? Então, Saivahi Puna Sarva Vastuni Vastu Swarupaha Sarveshwaraha Sakala Jagat Karana Bhutaha Sarva Pratyagat Matva Sarva Gunabha Sopalakshita Ekaeva Paryava Shishitaha. Com discernimento, alguém poderá ver que a alma suprema, embora manifesta de diferentes maneiras, é, de fato, o princípio básico de tudo. A totalidade da energia material é a causa da manifestação material. Mas a energia material é causada por ele. Portanto, ele é a causa de todas as causas. Aquele que manifesta a inteligência e os sentidos. Ele é percebido como a super-alma de tudo. Sem ele, tudo estaria morto. Vós, como essa super-alma, o controlador supremo, sois o único sobrevivente. Então, essa é a oração que os Devas estão apresentando ao Senhor Vishnu. Tá? Então, com isso, nós encerramos o estudo deste Adhikarana. No próximo Adhikarana, nós vamos continuar nessa mesma questão da pessoa dentro do Adhikarana. Então, vamos parar aqui. Na verdade, então, alguém pergunta, alguma colocação? Vaneuma ou Cláudio, que são os... Vamos, participem aqui. Alguma dúvida que foi sobre esse tema? Prabhu, vou fazer uma pergunta ao senhor. Uma vez me perguntaram, eu não encontrei a referência, se para a Atma ela continua após a ascensão do Diva nas moradas celestes, ou é só um advento dela quando está aqui manifestada nos planos material e imaginal? Paramatma é Vishnu, é Deus no coração. Entende? Então, ele acompanha as almas, entende? Como está dito na Bhagavad Gita, que eu estou sentado no coração de todos os seres, entende? Acompanhando todos eles. Eu estou sentado no coração. Sarvasya Tyaham Hridi Samnivito. Eu estou sentado no coração de todos. De mim vem conhecimento, vem esquecimento e vem lembrança. Então, o Senhor Supremo, ele acompanha as almas condicionadas nesse mundo. A alma esquecida da sua relação com o mundo espiritual,
ela vem nesse mundo com sua consciência alterada por avidya, pela ignorância, que ela esquece de sua natureza espiritual. E aí, assim, nessa ignorância, ela se identifica com o corpo material e, portanto, sob a influência dos gunas, dos modos da natureza material, ela começa o seu processo de nascimento. E Paramatma sempre acompanha. Então, Paramatma é o aspecto do Senhor Supremo para funcionar dentro do mundo material, para criar o mundo material e acompanhar as almas aqui. Por isso, Srila Prabhupada diz que enquanto nós ainda não temos amor por Krishna, não temos a nossa relação com Krishna, Krishna ele não está manifesto em nosso coração, na sua forma de Govinda, de Bhagavan Supremo. Ele está ali como Paramatma. Então, é dito que quando a pessoa se purifica e desenvolve amor por Krishna, é dito que Paramatma sai e Krishna entra. Na verdade, não é que tem que sair e entrar, porque Paramatma é parte de Krishna. Então, Krishna se manifesta um aspecto que, como Paramatma, ele não manifesta. Por isso é dito que no Srimad Bhagavatam, que o Senhor Supremo, apesar dele ser um, ele se manifesta em vários aspectos, não? Vadanti tata vidata dhyagyanama breveti paramatmiti bhagavaniti shabdate. Os videntes da verdade, aqueles que se tornaram autorrealizados e podem ver a natureza espiritual, não podem ver o Senhor Supremo, aqueles que viram o Senhor Supremo, entendem que ele é um, mas ele pode ser o Brahman. Se você se aproxima com ele meramente pelo conhecimento discriminativo, ele não se manifesta como pessoa, ele se manifesta de uma forma impessoal, apenas como um ser impessoal. Deus é apenas o eu sou, né? Entende? E aí você identifica que quando eu realizo o eu sou, eu entendo que eu sou parte dele, e aí a pessoa pensa que é ele. Entende? Por isso que a armadilha do conhecimento de Jnana é que faz você pensar que você é Deus, porque você entende o que você tem em comum com a natureza impessoal de Deus. Do ponto de vista da natureza impessoal de Deus, tudo é um. E nós, sendo reais, também somos parte deste um todo. Então, por isso, ele é realizado de uma forma impessoal. Tá? E a pessoa não consegue, ela não pode entrar no mundo espiritual, ela fica presa, ela se funde no Brahman impessoal, na luz divina. Agora, o Senhor Supremo, além de Brahman, ele também é Paramatma e é Bhagavan. A diferença de Paramatma e Bhagavan é muito tênue. Ambos são considerados pessoas. Tá? Então, Paramatma é a pessoa de Deus presente dentro da matéria, é o Purusha, é o Senhor Supremo que cria o mundo material, que mantém o mundo material, que destrói o mundo material, dando potência para os diferentes outros seres, e que também acompanha a alma na sua jornada pelo mundo material. Então, a alma, no seu êxodo pela existência material, ela está sempre acompanhada. O Paramatma é também, usando uma linguagem cristã, ele também é o nosso anjo da guarda, que nos acompanha, e ali, satisfazendo o nosso desejo, nos dando conhecimento, fazendo esquecer. Ele vai nos acompanhando, olhando, e está explicado nos Upanishads que nos galhos da árvore do corpo está situado 2 pássaros. Um dos pássaros está avidamente comendo os frutos doces e amargos da árvore, e o outro está apenas acompanhando. Por isso que um dos nomes de Paramatma é chamado Sakshi. O meu nome é um nome de Paramatma, Loka Sakshi. Loka é o universo, aquele que testemunha tudo no mundo, ele está é onisciente, ele está vendo tudo. Então, quando a alma vai para Vaikunta, Paramatma não vai lá. Paramatma é uma expansão de Vishnu que está em Vaikunta, então ela obtém a fonte de Paramatma em Vaikunta. E o Senhor em Vaikunta é uma expansão de Krishna em Vrindavana. Então, se ela se liberta desenvolvendo amor espontâneo, raga bhakti,
ela vai alcançar a fonte de Vaikuntha, do Senhor de Vaikuntha, que é a fonte de Paramatma. Você está entendendo? Então, Paramatma, ele vai só se manifestar quando nós precisamos nos relacionar com Deus, com aquele que vai nos purificar, com aquele que vai nos salvar. Mas se você está já liberto, você não precisa de um salvador. Então, não há propósito. Prabhupada fala que quando Deus está trabalhando, criando, mantendo o mundo material, ele é Vishnu. Nesse caso, Paramatma. Uma coisa quando ele está curtindo, desfrutando a sua lila, ele é Vishnu, ele é Krishna. Então, nesse sentido, quando um devoto se liberta porque ele desenvolveu amor por Krishna, não adianta você só se libertar. Se você só se liberta, existe a liberação impessoal, você nem entra em Vaikuntha. Mas existem 4 tipos de liberação, que é ter a mesma forma do Senhor Supremo, que ter a mesma opulência do Senhor Supremo, que ter a companhia pessoal do Senhor Supremo. Então, essas qualidades que identificam a alma para que ela possa ter a companhia, a associação do Senhor Supremo nessa, mas ainda o Senhor Supremo é uma atitude de reverência. Aí ela entra e vai conta. Mas agora, um devoto, ele não está interessado nem mesmo nem em liberação, ele quer só amar Krishna, mesmo que ele esteja no mundo material, como o seu Shiva explica sobre o caráter do devoto puro. Narayanat parat sarve nakutastana bidyati swargapa varga narakeshu apitulya sammadarshana. Olha, Shiva está falando para Parvati, olha, Devi, esse é o caráter de um devoto puro de Krishna. Ele não está interessado, para ele não importa se ele está no inferno, se ele está no paraíso, se ele está liberado. É a mesma coisa, ele está adorando, amando Krishna, então não importa onde ele esteja. Para um devoto que tem amor por Krishna, não importa onde ele esteja. Então, portanto, o conceito de liberação, ele nem mesmo entra em consideração para quem desenvolveu amor puro por Krishna. Por Krishna. Na devoção, o amor por Vishnu está envolto ainda na questão de liberação. Está claro? Não sei se respondeu sua pergunta. Então, nós podemos encerrar aqui. Até a próxima aula. Obrigado pela participação. E outros poderão assistir essa aula depois, quando ela for postada. Tá? Então, boa noite. Hare Krishna. Até a próxima semana.